Olá, vamos falar de uma parte importantíssima da nossa vida e o conteúdo da aula dessa semana, sobre inteligência emocional. Um dos primeiros autores a falar do assunto é Daniel Goleman, que fala sobre como é que a gente consegue administrar as nossas emoções com um conceito que ele chamou de quociente emocional. Só que não é como o QI, que é possível da gente ter um número que descreve qual é o nosso quociente emocional, mas é muito mais um conceito que a gente vai aplicar. Um psicólogo famosíssimo da análise transacional, chamado Claude Steiner, ele fala sobre o quociente emocional e fala sobre educação emocional. E a gente agora vai fazer uma argumentação que nos ajuda a entender por que é importante compreender as nossas próprias emoções. Não sei se você se lembra, mas existe uma teoria chamada teoria do cérebro tríano ou trino. Nela, nós temos a primeira parte do cérebro que fica aqui, ó, chamada cérebro reptiliano. É o cérebro responsável pela homeostase do corpo, por manter-nos como nós estamos agora, respirando, batimento cardíaco, frequência de transferência de bomba de sódio e potássio, o equilíbrio hormonal de uma forma simplista, o equilíbrio e por aí vai. Ou seja, as questões instintivas primárias estão ali. E aí surge o segundo cérebro, que é o cérebro que a gente chama de cérebro emocional. Neste está a base de muitas das nossas tomadas de decisão. Esse é o cérebro do sistema límbico, que tem, por exemplo, nosso corpo caloso, nosso tálamo, hipotálamo. Quer dizer que essa é a parte que regula o modo como a gente sente. E isso é muito importante. E por último, que é o cérebro maior, né, super desenvolvido nos seres humanos, que é o córtex. Essa parte é responsável pelo raciocínio, pela tomada de decisão consciente. Mas quem é que organiza tudo? Eu quero que você se lembre que as nossas emoções é como um PABX, que elas são as moduladoras das nossas decisões. Existe um psicólogo chamado Ernest Rossi, que tem um livro chamado Psicobiologia da Cura Mente-Corpo, que ele tem um conceito chamado aprendizagem independente de estado. Ele apresenta claramente evidências científicas de que a emoção modula o pensamento. Quando você está com raiva, você tem pensamentos de raiva. Quando você está alegre, você tem pensamentos de alegria, de tristeza, por aí vai. Então, como é que a gente faz para conseguir fazer com que a mudança aconteça de maneira mais rápida? Estando consciente do que nos acontece naquele estado. Tá bom, Thiago, mas significa que a consciência está aqui em cima. Gostaram do meu lápis? A consciência está aqui em cima, quer dizer que toda a nossa tomada de decisão consciente está aqui, no cérebro humano, que é o terceiro cérebro, o córtex, né? E aí você está me dizendo que as emoções estão mais para dentro aqui, o sistema límbico, inconsciente. Como é que eu vou conseguir, com essa parte consciente, tomar conhecimento do de cá? Aí é que surge a autoobservação. Na medida que a gente vai se desenvolvendo, o córtex ele começa a ficar mais consciente da parte emocional. E é isso que a gente vai fazer agora. Quero te apresentar uma argumentação de por que é importante começar a identificar, dar nomes, ter clareza do que é isso, do que está acontecendo conosco, para depois a gente modificar. Estou te dizendo mais ou menos o seguinte: existe um caminho, e o caminho é o seguinte. Primeiro, a gente toma conhecimento dos nomes, classifica as emoções, e elas começam a aparecer com mais clareza para a gente. E isso permite com que a gente consiga tomar uma decisão se a gente vai ou não agir de acordo com a emoção.
Entendeu o caminho? Então, aqui justifica a gente desenvolver nossa inteligência emocional. Primeiro, para você ter uma vida mais rica. Segundo o Steiner, na página 33, ele explica o seguinte, que para que a gente consiga conhecer a nós mesmos, os nossos sentimentos, a gente tem que ter isso desenvolvido. Segunda coisa, para que nós sejamos dotados de empatia, pois o vínculo afetivo, ele produz muito mais resultado do que o vínculo só racional. E para que a empatia se desenvolva, você precisa necessariamente de entrar em contato com a emoção que o outro sente. Talvez você não tenha muita paciência para fazer isso, talvez você esteja cansado, mas é importantíssimo primeiro que você tome consciência de como você se sente, para que você consiga sentir como o outro se sente. E assim você desenvolve a empatia. E com isso você vai para o terceiro tópico, que é aprender a controlar as suas emoções. A gente vai ter uma aula daqui a pouquinho falando sobre níveis de compreensão da própria emoção. Um deles é quando a pessoa não tem consciência alguma do que está acontecendo, que é o primeiro, insensibilidade diante das suas próprias emoções. São as outras pessoas que falam para ela: fulano, você tá esquisito? Como que você tá? Tá parecendo que você tá meio emburrado. Aí a pessoa: não. Então, terceiro motivo é para você conseguir controlar as suas próprias emoções. Quarto motivo, para aprender a remediar danos emocionais. Não sei se você já foi agressivo com alguém e depois você se arrependeu. Tem certas pessoas que nem conseguem perceber quão agressivas elas são. Por isso, se você tem consciência das emoções, fica mais fácil de perceber. E com certeza pedir desculpas. E quinto e último motivo, é quando você começa a integrar as emoções junto com a razão. Quando você consegue desenvolver uma habilidade de se explicar com clareza e, quando a gente está falando de emoção, não há argumentos para serem discutidos, simplesmente é. Então, assim, quando alguém fala eu não me sinto bem por isso ou por aquilo, a gente não vai discutir se a pessoa sente ou não sente bem. Está feito e dado e ela sente aquilo. E aí a gente não argumenta, a gente não discute. Por isso que é muito mais fácil integrar a partir das próprias emoções e da percepção das emoções alheias. Então, vamos retomar os motivos pelos quais a gente tem que desenvolver isso. Primeiro motivo é para conhecer os próprios sentimentos. Segundo motivo, para você aumentar a sua habilidade de ser empático. Terceiro, para conseguir controlar as próprias emoções. Quarto, remediar danos emocionais. E cinco, conseguir integrar sua parte racional com sua parte emocional. Ok? Então ficamos agora com a introdução dessa aula de inteligência emocional. Já já vamos passar para as fases evolutivas. Obrigado!